Som. Escutando, tá? Sempre som. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos na vida de Davi. Não sei quantos estavam na última pregação. Já foi disponibilizado o vídeo? Quem não estava, tem um vídeo disponibilizado. Está no link da igreja lá. Pode estar acompanhando lá também. Então, para não perder a sequência, pode ir no nosso canal Igreja Bíblica de Jundiaí. Estão todos os vídeos sendo publicados lá. Mas só recapitulando rapidamente, na última pregação nós estávamos em 2 Samuel, capítulo 15. E o tema da pregação era uma pergunta, é um questionamento. O que você faz quando a sua vida desmorona? Estão lembrados? Nós fizemos uma captação falando sobre a parte prática. Muitas vezes uma pessoa pode perder o emprego, ficar desempregado, perder um filho, o cônjuge pode, da noite para o dia, te deixar, e você sem entender nada. E nós vimos que Davi, mais uma vez, estava passando por um desmoronamento, tudo abalado. E foi levantada essa questão nessa última pregação que, parece que nós já ouvimos falar dessa história. Não é a primeira vez que Davi está passando por isso. Por um caos, por uma situação que tem que fugir pela sua vida. E sabendo que o livro de Samuel é um livro de contrastes, na última pregação nós trabalhamos um contraste que estava ocorrendo aqui. Eu lembrei aos irmãos que, lembra na primeira vez ali, quando ele estava fugindo de Saul? Ele faz a sua súplica a Deus, ele apresenta seu pedido de justiça ao único reto e justo juiz que ele podia se achegar. E isso é no Salmos 26. E aqui em 2 Samuel 15, agora fugindo não mais de Saul, mas fugindo do seu filho, Absalão. Qual é o contraste que o Salmo 3 faz em relação ao 26? Nós aprendemos algumas coisas com isso. A principal lição foi: quando a vida desmorona, você pode experimentar a paz de Deus se apoiando nele em oração. Nós vimos que vai ter momentos que a sua vida vai desmoronar. Mas quando ela desmorona, você tem que saber quem é Deus e como se achegar a Ele em oração. Para Davi, Deus, o Senhor, Yahvé, Ele era escudo, era a glória de Davi, era o restaurador da alegria e era aquele a quem responde a oração. E também vimos que quando dependemos do Senhor em oração, vamos experimentar da paz dele. E que Ele é que traz o livramento. Então trabalhamos esse contraste. Deixa eu só mudar aqui agora. Nessa manhã, vamos dar sequência em 2 Samuel, capítulo 15. Pode abrir suas Bíblias lá. Deixa engatilhado, se bem que a gente vai ver outras passagens também. Então nós vimos que essa fuga não era a primeira vez de Davi. Não era o primeiro rodeio, como muitos dizem, né? E sabendo desses contrastes, eu não quero mais olhar para o contraste da súplica de Davi em relação a Deus. Eu não quero olhar para dentro do coração de Davi e ver aquilo que ele estava sentindo e expondo para Deus nessas situações. Nós já vimos ela. Vimos ali Salmo 26, Salmo 3.
O sentimento de Davi em relação ao que estava acontecendo lá atrás e o sentimento de Davi que está acontecendo agora. Mas agora a gente vai um pouquinho mais prático. Vamos deixar de lado o contraste dessa súplica apresentada do coração e vamos em frente e olhar para a vida de Davi no momento prático. Só que para isso eu quero olhar alguns pontos novamente de o que aconteceu na fuga de Saul, como que Davi reagiu na prática e o que está acontecendo quando ele está fugindo agora de seu filho. E eu quero olhar esses contrastes na descrição do livro de Samuel e aplicar lições para as nossas vidas. E o tema que eu coloquei para essa manhã vai soar um pouco estranho. Geralmente eu não faço um trocadilho, mas na hora que eu percebi, na hora que eu terminei os 3 pontos, vamos fazer um trocadilho. Os 3 As de Deus. Nós vamos aprender os 3 As de Deus. A. Não é a pilha Duracell, mas dura para a eternidade. Eu fiz essa piadinha de manhã, minha esposa riu. Eu acho que eu posso fazer de nome também, né? Mas tá bom. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então vamos deixar de lado essa reação de Davi. Vamos ler a parte prática. Vamos começar ali. Eu falei para vocês abrirem em 2 Samuel 15, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos fazer a leitura. 1 Samuel, vamos voltar bastante ali. Capítulo 20. Versículo 1. Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Indignação. Davi estava indignado. O que eu fiz? Que crime? Que pecado? O que está acontecendo? Essa é a reação de Davi. Vamos ler agora o capítulo 21. Peço que acompanhem comigo. Algumas situações práticas no meio dessa fuga. Davi foi falar com o sacerdote Ameleque em Nob. Ameleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me carregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão, sobre suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Só ler um pouquinho dessa primeira parte, dessa primeira reação de Davi aqui. Ele corre tentando solucionar as coisas do jeito dele. Eu preciso sair correndo, o que está acontecendo, o que eu fiz? Jonatas, tal, então eu tenho que fugir, eu vou lá. Correu para o sacerdote. Vou me esconder lá, não vão me achar lá. Estou com fome, preciso comer. Alguém acha certo a maneira como ele lidou aqui? Sim. Claramente foi errado. Muitas pessoas falam: não, Davi, foi servido, não, a sabedoria de Davi. A sabedoria falha e pecaminosa. Mentiu para o sacerdote para conseguir 5 pãezinhos. Interessante, né? 5 pedras
engatonhou para derrotar Golias e depois mentiu para ganhar 5 pãezinhos. Não tem nada a ver, mas só. Davi mentindo. E logo depois, não vamos ter que ler todo o texto, mas surge um dos servos de Saul, estava por ali, Davi se sente acuado. Opa, se esse cara me ver aqui, eu estou frito, ele vai me matar. Aimeleque, tem alguma espada, tem alguma coisa aí? É que eu deixei lá no acampamento, esqueci lá, a urgência era tanta que eu saí correndo. Estou sem nada. Olha, tem a espada de Golias, aquela que você usou, tá embaixo de um pano lá atrás do... essa é perfeita. Pegou a espada e saiu correndo. Daí Davi, na sua super sabedoria humana, na sua super sabedoria pecaminosa, foi para onde? Para os filisteus, com a espada de Golias. Lá ninguém vai me buscar, lá eu vou me esconder. Lá eu vou fazer uma estratégia que vai dar tudo certo, vou ser acolhido lá. Mas na verdade foi reconhecido. Não era esse o que cantavam as mulheres? Vamos ver. Versículo 10. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Daí Davi levou a sério aquelas palavras e ficou, anotem aqui, ficou com medo? Não ficou com medo, ele ficou com muito medo. Ele, a casa caiu, o que eu faço agora? Ele ficou com muito medo de Aquis e se fez de louco enquanto esteve com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Não é uma coisinha assim, tipo, vou encenar na frente aqui e vai passar. Por dias! Eu não sei, eu tenho uma barba aqui, mas fico imaginando a baba durante dias aqui, não deve cheirar bem. Olha a situação que teve que passar. Eu estou falando isso porque a gente está com uma pequenininha que fica com a mão inteira na boca assim o tempo inteiro, baba e baba. Chega uma hora que você... tá cheirando baba. Davi passa por essa situação. O rei olha, os conselheiros, veja esse homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? E no comecinho do capítulo 22 fala: Davi fugiu da cidade de Gate e foi à caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até ele para encontrá-lo. E ele sai fugindo novamente. Tentou resolver as coisas do seu jeito e nada. Teve que se fazer de louco e fugiu sozinho para dentro de uma caverna. Quebrado, quebrantado, sem saber, indignado, injustiçado. O que foi que eu fiz? Que pecado eu cometi? Agora vamos ver o contraste. Agora sim, vamos voltar em 2 Samuel, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 13. Um pouco antes, só para lembrar que o versículo do capítulo 15, ele vai falar no começo de como que Absalão conquistou a confiança do povo de Israel durante 4 anos. Daí, depois que conquista essa confiança, e ele está fazendo todo o esquema para conquistar o reino, versículo 13. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: que foi que eu fiz? Foi isso que ele disse? Não, é diferente, olha o contraste aqui. Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará.
causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas, os peretitas e os 600 giteus que os acompanhavam de Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo no lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá com ele, todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca no lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você e Aimá, seu filho Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel eram os conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Hussai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça, e Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço. Ó rei, no passado estive a serviço do seu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimás e Jonatas. Por meio deles, informe de tudo que você ouvir. Hussai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. 2 leituras, 2 cenários, o mesmo homem, reações diferentes. Eu quero resumir algumas coisas, destacar algumas coisas dessas reações. Vamos olhar primeiro para a fuga de Saul. Primeira coisa que eu já deixei bem destacado aqui é: Davi olha para si mesmo. O que foi que eu fiz, Jonatas? O que foi? Que pecado eu cometi? Que crime que eu fiz? Estou sendo injustiçado. Eu não sei quantos vão lembrar da série que nós estudamos, que nós já estamos chegando quase na 50ª pregação. Mas lá para a 14ª, 15ª, nós falamos que Davi estava sendo testado nessa fuga de Saul, estava sendo moldado e preparado para se tornar rei. Quando ele clama a Deus:
Faz-me justiça, ó Deus, prova-me, sonda-me. Ele começou a ser provado. E a prova era exatamente no bem mais precioso que Davi tinha naquele momento, que era a sua confiança, a sua fé em Deus. A confiança e a fé de Davi foi reprovada 2 vezes seguidas, que foi a passagem que nós lemos, 1 Samuel, capítulo 21. Ele teve 2 oportunidades de mostrar a confiança em Deus, sem a necessidade de manipular, de mentir, de fazer-se de louco. Não. Foi reprovado. Ele tentou resolver as coisas da sua maneira, do seu modo. Davi cedeu ao medo, manipulou as circunstâncias, mentiu, faltou com a verdade. E que na verdade isso é o oposto de confiança. Davi, você é um homem muito confiante em Deus. Foi um herói para a nação falando: o que vocês estão com medo de Golias? Eu não tenho nada, mas eu vou em nome do Senhor. Pegou a pedrinha e afunda e foi. Eu confio em Deus. E bate no peito. Mas cadê aquele grande Davi que derrotou o gigante? Estava com muito medo, manipulando e mentindo, e lutando para sobreviver. E isso resultou em perder a perspectiva de uma vida dependente de Deus. Ele fugiu 2 vezes, primeiro para o sacerdote, depois para Gate, e uma terceira vez para dentro de uma caverna. Ele foge para a caverna e adentra essa caverna sozinho, prostrado, olhando para si mesmo, quebrado e despedaçado. Nós sabemos isso porque nós estudamos 3 salmos falando sobre isso. Os salmos da caverna. Porém, na graça e na providência de Deus, Davi é restaurado, tem o seu foco restaurado através do encorajamento da sua família. Vimos lá, 1 Samuel, capítulo 22, por uma providência divina. A família ficou sabendo que Davi foi na caverna. Ele foi escondido, ninguém sabia que ele foi na caverna. Ele estava fugindo que ia ser morto. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Ele não postou uma selfie e fez assim, estou na caverna de Adulão, check-in. Não. Nossa, olha, Davi fez um check-in na caverna de Adulão, vamos lá com ele. Não. Na providência e soberania divina. Sua família fica sabendo, não sei como, e vai ajudar Davi num dos piores momentos de sua vida. Em contraste à fuga de Saul, temos agora a fuga de Absalão. Se ele foi testado na sua confiança e foi reprovado 2 vezes, agora Davi não vacila na sua confiança em Deus. Não olha para si mesmo e pergunta: o que foi que eu fiz? Eu não sabia o que ele fez. Ele já tinha se arrependido daquilo que ele tinha feito. Ele não pergunta que pecado eu cometi, que crime eu cometi. Eu sei o que eu fiz. Eu sei as consequências que eu tenho que passar. E eu sei que a obra de Deus é minha vida. Primeiramente, Davi pensa no bem do povo e não em si mesmo. O que foi que eu fiz? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual é a primeira preocupação de Davi aqui? Conselheiros, vamos sair, porque se ficar aqui ele vai matar o povo. Ele não está pensando em si mesmo. Temos que salvar o povo. O versículo 14 diz exatamente isso em 2 Samuel, capítulo 15.
Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Conselheiros, vamos levar rápido. Uma coisa é você fugir sozinho. Outra coisa é urgência e emergência em vamos tirar todo mundo daqui, senão vai matar todo mundo. Quantos já fizeram mudança de casa aqui? É rapidinho para empacotar, para fazer mala, para juntar as coisas, para ver o que eu deixo para trás, o que eu levo, o que serve, o que não serve. Carregar, naquela época não tinha carro. No máximo um cavalinho, um jumentinho, colocar as coisas ali, uma carroça que vai empurrando e fazendo barulho. Vamos embora. Com criança pequena, com animal, com comida, com... Mas não é uma logística simples. Gente, vamos, senão o povo vai ficar para trás. E todo esse contexto acontece de uma maneira que a gente lê, vai vendo acontecendo, o povo chorando. Parece que é uma questão de dias. Pode até ter sido uma questão de dias, não é rápido. Só que é interessante que quando você está na cidade de Jerusalém, passa o Vale de Cedron e você olha o Monte das Oliveiras, onde eles subiram e olharam para trás e estavam chorando. Quando você está em pé, no monte da cidade de Davi, onde hoje é o templo e a fortaleza, você olha uns 200 metros. Ali é o Monte das Oliveiras. Se tivesse uma ponte aqui, ó, 200 metros, é ali, é muito perto. E essa é a situação. Até todas as famílias chegarem ali, colocarem pranto, jogarem em terra, poeira, rasgarem a roupa. Foi horas de deslocamento. Mas além de Davi pensar no povo, ele assume a responsabilidade. A responsabilidade é jogada no colo dele. Os conselheiros falaram no versículo 15 o quê? Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso Senhor decidir. Davi, o que você decidir está decidido. Você que manda agora. Vai lá, o que a gente faz? Mas não é tipo, oh, valeu, hein? Belo conselho. Não, Davi. A gente está aqui para te apoiar a fazer tudo que for necessário. A responsabilidade é sua, mas a gente ajuda nessa responsabilidade. A gente vai dividir o fardo. E ele age prontamente como líder confiante. Confiante de que Deus está no controle. E isso é demonstrado pela espera da passagem do último soldado. Eu não sei quantos aqui já fizeram trilha em grupo. Tem que passar por aqui. Geralmente quem está liderando numa passagem difícil sempre fica até a última pessoa passar. Passou todo mundo? Agora vamos continuar. Ou então olha para o capitão do navio. Enquanto não sair todo mundo do barco, ele é o último a descer. Está afundando. Enquanto não descer todo mundo, eu tenho que estar aqui. É o que Davi faz. Ele é confiante, não é, Ju? Cara, o Absalão vai chegar, vai dar ruim, vamos embora, deixa o pessoal tá demorando demais, então vamos indo na frente. Não. Na última casa da cidade, esperou todos os soldados passarem. Eu sou o último cara a sair daqui. Confiança. O último a abandonar o navio. Davi demonstra confiança plena em Deus ao pedir para devolver a arca. O que isso quer dizer? Davi não tinha a arca como um amuleto. Não, a arca é a presença de Deus, eu preciso ela do meu lado para que tudo me vá bem. Gente, a casa de Deus está sendo construída ali. Ali está projetado um propósito divino. Ali é a casa de Deus. Se Deus quiser que eu volte a adorá-lo ali, se assim for a vontade dele, eu vou voltar.
A arca de Deus não é um amuleto das conquistas de Davi. Davi se entrega plenamente à vontade de Deus. Olha o versículo 26. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Completamente diferente. Deus, o que foi que eu fiz? Que crime eu cometi? Pode me provar, me sonda, me examina. Deus, se a sua vontade é essa, seja feita a sua vontade. E alguns detalhes a mais aqui também. No final do capítulo, Davi infiltra alguns homens. Não para tentar trazer uma solução ao que vai acontecer e vamos fazer uma revolta contra Absalão, vamos colocar espiões. Não. Olha, só me conta o que está acontecendo para eu saber o desfecho que Deus mesmo vai trazer. Se Davi ele não ousava levantar a mão contra o ungido do Senhor, imagina se ele iria ousar levantar a mão contra o seu filho. Meu filho, foi Deus que me deu. Eu sou pai. Não posso. Eu não vou fazer uma rebelião contra o meu filho. Só conta o que está acontecendo para eu evitar conflitos. Se ele estiver vindo na direção, eu vou para outra. Ele infiltra homens para informar os desfechos de como Deus iria trabalhar. E não para si mesmo tentar solucionar as coisas do seu jeito. Assim como lá em 1 Samuel. Não, vou levar a espada, agora eu vou lá para Gate, aqui ninguém vai me zoar. Ah, não, agora caiu a casa, agora eu vou virar louco, eu vou babar e vai solucionar e eu não sei mais o que fazer, Deus, agora eu estou no meio da caverna. Deus, está nas tuas mãos, o que for feito será feito. E ressaltando esses dois resumos, esses dois contrastes, eu falo, como é lindo ver esses contrastes. O mesmo homem passando por uma situação muito parecida, porém parece que são dois homens diferentes. Na primeira situação, era um homem confiante demais, na confiança em que tinha em Deus, e que acabou prostrado numa caverna escura, sozinho. E no segundo, é um homem contrito, quebrantado demais, para não confiar que Deus responderia às suas orações, mesmo em meio aos choros e lamentos. Está vendo a beleza desse contraste? Está vendo o ensinamento que Deus está trazendo para nós? Eu falo, isso é incrível. E olhando para esse contraste, olhando para essa beleza, eu quero ressaltar alguns encorajamentos para as nossas vidas. Principalmente para quando tivermos nossos momentos de choros e lamentos. A primeira delas, o primeiro ensinamento que eu quero encorajar os irmãos é o seguinte: quando reconhecemos a nossa pequenez e vivemos com o coração quebrantado e contrito, nós vamos desfrutar do apoio de Deus. Olha o primeiro A aí, apoio. Vamos desfrutar do apoio de Deus. Que apoio é esse? Olha a figura dos conselheiros. Os conselheiros eram as pessoas que Deus colocou na vida de Davi para apoiar nos momentos de crise. No seu dia a dia, na sua administração, no seu governo. Não é só quando tudo vai bem, mas, gente, a casa caiu. Davi, vamos aqui para te apoiar. Davi, o que você decidir, você tem o nosso apoio e a gente vai com você até o fim. Apoio.
nas decisões do dia a dia, nas decisões do trabalho, nas decisões que precisam ser tomadas em relação ao povo, à comunidade. Você precisa de ajuda a liderar, nós vamos estar com você. Você precisa de ajuda para definir, para decidir, para fazer, para executar. Estamos contigo. Mesmo que seja no meio da guerra, no meio da espada, no meio da dor. Você tem o nosso apoio. Então, quando olhamos para a vida de Davi, que tem o seu coração contrito, quebrantado e em arrependimento, ele passa a desfrutar do apoio de Deus através dos conselheiros. Mas não só isso, a segunda ressalva é: quando reconhecemos essa pequenez, vivemos com o coração quebrantado e contrito, também vamos desfrutar, notem, do abrigo de Deus. Apoio e abrigo. Quem que é esse abrigo? A família. Novamente a família aqui. Davi, de novo, Davi. Que caos, hein? Mas estamos juntos, é família. A família não escolhe, né? Mas é a família que está lá em todos os momentos. Pessoas eleitas por Deus em sua soberania na eternidade. Ah, a família não se escolhe. Não, a família é eleita por Deus desde a fundação do mundo. E é eleita para serem abrigo e sustento em qualquer circunstância. Quando falamos em família, pensamos na casa, abrigo. Mas mesmo quando se perde a casa, que nesse caso tem que sair correndo para o deserto, não tem mais um teto, família continua sendo abrigo. E mais uma vez, Davi desfruta do abrigo de Deus, providência divina através de sua família. Estavam lá acompanhando Davi. Não falaram: ah, eu sou família de Absalão, sou irmão dele, sou irmã dele, eu sou o tio, ele não vai fazer nada com a gente. Davi, não vou com você não, eu não te apoio nessa loucura de sair, deixa Absalão reinar, já deu, está na hora de aposentar, ó. Deus não vai te livrar. Lembra dos Salmos do Salmo 3? Quantas pessoas falando para Davi: Davi, depois de tudo que você fez, Deus não vai te livrar. Mas na verdade não, a família apoiou, a família estava lá e a família foi abrigo. Esse é o dever da família. E o terceiro A é que quando reconhecemos nossa pequenez e vivemos com o coração quebrantado e contrito, vamos desfrutar da amizade vinda de Deus. Como estão os nossos amigos? Quem é aquele amigo que Deus colocou na tua vida? No caso aqui do texto, olha que interessante, um estrangeiro. Era alguém de fora, alguém de Gate. Não era nem do mesmo povo. Porém, apesar de ser estrangeiro, alguém de fora, esse alguém pode se tornar próximo e mais chegado que um irmão. Ele pode se tornar um amigo. Aquele que pode chover ou fazer sol, ou pode, seja para viver ou para morrer, pode contar comigo. Verso 21 está aí, diz: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, onde quer que o rei meu Senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Gente, tem amigo que faz mais que família. Tem família que é abrigo, que acompanha na pior das situações. Mas na hora de colocar a mão no fogo,
Não, pera lá, você também já tá abusando, hein? Passou da linha da bola. Mas tem amigo que, cara, eu vou até o fim com você. Quando vivemos com esse coração quebrantado, contrito, desfrutamos do apoio, do abrigo e da amizade vinda de Deus. Desfrutamos de amigos. Apoio, abrigo, amigos. Os 3 A's de Deus. Para concluir, eu quero olhar algumas questões. A vida ela pode estar repleta de choro, de lamento, assim como o povo saiu caminhando, subindo um monte, jogando pó, rasgando as vestes, olhando que situação. Olha onde nos encontramos. Mas quando temos o foco correto no Senhor Jesus e nos entregamos plenamente à sua vontade, olha para Davi. Deus, se for da tua vontade, seja feita a sua vontade. Se eu voltar, tudo bem. Se eu não voltar, está tudo bem. Quando nos entregamos plenamente à vontade de Deus, poderemos continuar louvando a Ele, independente das circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? A arca é o sinal da presença de Deus. É sinal da adoração, de louvor. Lembra do episódio deles levando a arca até Jerusalém? Quantos louvores, quantas danças, quantas coisas não foi feita ali de coração. Só que, Davi, se você não puder adorar na tua casa, na tua presença, isso não vai me impedir de continuar te louvando. Mesmo que seja no deserto, eu vou continuar te louvando. Por mais que os planos de Deus estejam aparentemente em desarmonia com os nossos, ainda assim a gente pode desfrutar dos 3 A's de Deus: apoio, abrigo e amor. E é através desses 3 A's que podemos falar como Davi: devolvam a arca de Deus à cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, então Ele me trará de volta e me mostrará tanto isso quanto a sua habitação. Mas se Ele disser assim: não tenho prazer em ti, eis que estou aqui. Ele faça o que lhe parece bom. O coração de Davi foi humilhado diante de Deus. Se o Senhor o restaurasse, Davi iria o adorar. Se o Senhor não restaurasse, Davi ainda se curvaria diante de seus caminhos justos e santos. Mas mesmo que agora Davi estivesse separado geograficamente do símbolo da morada de Deus, a separação não era impedimento para suas orações junto com sua família, seus conselheiros e seus amigos. Interessante que quando olhamos para esses 3 A's, olhamos a obra de Deus em nossas vidas. Não foi só a providência de Deus na vida de Davi, através desses 3 A's, mas a obra de Deus em Cristo Jesus também nos dá um 3 A's. Nós temos o apoio do Conselheiro do Espírito Santo. Nós temos um Pai que nos tornou filhos. E temos um Senhor que já não chama mais de servo, mas nos chama de servo. Que Deus nos capacite a termos esse coração contrito. Coração humilde. Que na graça dele nos concede esses 3 A's. Se a gente está falhando em não ter amigos, conselheiros, sinal que o nosso coração está um pouco doente. Estamos afastando as pessoas que Deus pode colocar em nossas vidas. Que Deus nos conceda sabedoria e humildade
e andar com os 3 atos disso. Amém? Vamos orar? Daniela, ora para nós. Dona Ada. Pedir oração pro Danielzinho, a gente foi ontem lá visitá-lo e a igreja está orando, porque está precisando de oração para ele e para os familiares. Senhor Pai Santo, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é nosso Deus, único, Deus vivo, ó Pai, bendito és tu, ó Pai. Seu nome seja glorificado, santificado sempre, Senhor. Ó Deus, ainda em tua presença, Pai, queremos nos colocar aos teus pés, ó Pai. O Senhor venha, Pai, sondar nossos corações, o Senhor venha, através do teu Espírito, ó Pai, está nos quebrantando, ó Pai. Possamos estar sempre, Senhor, olhando para nós, ó Pai, e vendo, Senhor, quanto necessitamos de Ti, Pai. Sabendo que nada merecemos, nada ganhamos, Pai, por mérito nosso, mas por plena misericórdia do Senhor, ó Pai. Ó Deus, clamamos, ó Pai, que o Espírito possa estar transformando nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar agradando o Senhor sempre, Pai. O Senhor venha olhar a nós, ó Pai, com olhar de agrado, Pai, e não de ira, Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito também ainda mexa conosco, Pai, para que possamos, Pai, sempre, mas sempre, ó Pai, a olhar para Ti, Pai, pedindo como apoio, pedindo como amigo, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar isso nas nossas vidas, Pai. Possamos estar sempre entendendo, Pai, que não pelas nossas forças nada podemos, ó Pai, mas somente contigo. Somente colocando a Ti, Pai, nossas súplicas e tendo certeza, ó Pai, que o Senhor fará a Tua vontade, Pai. Seja feita a Sua vontade em nossas vidas, assim de tudo, Pai. Clamamos também, ó Pai, pela vida do Danielzinho, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, quanto essa criança tem aprendido de Ti. E o Senhor sabe, Pai, o futuro dela, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar agindo com saúde na vida dele. Que o Senhor possa estar curando ele de Ti, ó Pai, que essa criança cresça no Teu caminho. Seja um exemplo, Pai, da Tua fé, Pai, da fé em Ti, Senhor. E que ele venha, Pai, a trilhar, Senhor, e testemunhar de Ti, Pai, pelo resto da vida, Senhor. Que o Senhor possa estar curando ele, Pai. Te clamamos, ó Pai, mas que seja feita Sua vontade acima de tudo. Nós te agradecemos e pedimos ao nome de Jesus. Amém. Amém.